Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos. Bom, queridos, hoje o tema vai ser rápido, tá? Eu vou contar uma história inusitada que aconteceu em Israel e até para a gente fazer uma reflexãozinha, né? É a história do Shibolete ou Cibolete, já ouviram falar? Calma aí que você vai ver já já. Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva hoje mesmo, abençoado, venha fazer parte da família da fé, da família que mais cresce no Brasil, abençoados, querido. Compartilhe as nossas mensagens, comentem à vontade, já deixe seu like, tá bom? E claro, se você quiser que o YouTube te avise, é só você tocar o sininho para que o YouTube vai e te avise. E o que é o importante disso tudo? Quando você curte, o YouTube entende que seja um vídeo relevante, que vale a pena mostrar esse vídeo para outras pessoas. E realmente vale, porque vocês têm sentido isso na vida de vocês, né, abençoados? A vida de vocês está mudando, né? E isso é muito bom, queridos. E quando nós passamos por situações iguais a esta que nós estamos passando agora, né? Esse momento aí bem apreensivo no Brasil, com certeza vamos tirar aí muitas coisas nossas para o nosso viver diário e a nossa salvação, que é uma salvação diária, é uma salvação deste mundo, né, do mundo religioso e de nós mesmos, maravilha, e também da carne do teu irmão, porque você passa a conhecer com quem você está lidando, né, abençoado? Então isso é muito bom, muito importante. Bom, queridos, está mais certo do que nunca, dia 13/10, tá? Hoje eu conversei com o abençoado Geraldo e ele falou, André, tá certo? Tá certo, tá fechado, dia 13, sem ser esse domingo agora, o outro domingo vamos estar juntos lá, tá bom? Lá no ministério lá da igreja em espírito e em verdade, vamos estar reunidos como igreja lá junto com o abençoado Geraldo, a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Você é o nosso convidado, se você quiser ir, tá? Você entra em contato comigo, eu já estou de posse já do endereço, tá? Que eu vou passar para vocês. André, como é que eu faço? Entre em contato aí no WhatsApp, principalmente para quem vem fora do Rio de Janeiro, não conhece aquela região, né? Então vou passar ali o mapinha para vocês, tá bom, queridos? Já tem um pessoal aí que vai vir de São Paulo, né? O abençoado Alexandre, um abraço aí, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida e vem sim que eu quero te conhecer e tantos outros aí que vão se manifestar aí durante a semana. Tá bom, meus irmãos? Então é por isso que eu preparei aqui um spotzinho só para passar para vocês verem como é que essa festa vai ser linda. Dia 13 de novembro, sua vida vai entrar em outro nível de glória. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. André Pimentel e Geraldo Moraes juntos. Não percam, André Pimentel estará conosco no dia 13 de novembro às 10 horas da manhã, trazendo uma palavra. O encontro acontecerá na Igreja em Espírito e em Verdade, que fica em Sarapuí, Duque de Caxias. Para maiores informações, use o nosso WhatsApp 219-7987-4668. É isso aí, abençoados, vamos estar juntos sim, né? Tá bom? Dia 13, domingo que vem. E o livro, né, abençoado? Eu quero até avisar os abençoados aí que me encomendaram o livro essa semana. Eu estou sem estoque do livro, tá, abençoado? E só devo receber, sem ser essa semana, a outra, tá? Mas tá de pé aí, tá, abençoado? Se vocês quiserem adquirir um livro, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras, dentro do sistema religioso, entre em contato comigo hoje mesmo, reserve já o seu. Um sucesso aí, e realmente as pessoas têm sido alcançadas, né? Porque através deste livro elas estão encontrando armas para se combater essa falsa doutrina, que essa doutrina é um anacronismo. O que é um anacronismo? É você pegar um texto passado, né, num tempo passado, e querer adaptá-lo aos dias de hoje, né? E isso não podemos fazer. Mas as doutrinas do sistema religioso, todas elas são feitas em cima de um anacronismo. E nós estamos vendo isso. Por isso que nosso canal aqui é um canal de tradição bíblica. Nós acreditamos no que está escrito, tentamos entender e vamos tirar o suprassumo ali daquela parte. É o que nós vamos ver daqui a pouco também nessa mensagem de hoje, tá bom, abençoado? É por isso que eu sempre falo, vem pra graça que eu te explico. Bom, meus amados irmãos, então, o que eu vou contar hoje para vocês aconteceu em Israel ali entre os anos de 1390 a.C. a 1030. Esse período é conhecido como o período dos juízes, ou período dos regentes,
que durou ali em Israel cerca de 360 anos, tá? Então foi um período em que houve muita dificuldade em Israel, né? As tribos estavam divididas, né? O povo tinha abandonado a essência, a fé e a obediência a Deus, e cada uma das 12 tribos de Israel tinham seus próprios líderes, né? E seus costumes para cultuar a Deus. Eles estavam divididos, tá? E haviam problemas sérios entre eles. E tudo isso já era uma luta pelo poder que havia naqueles dias. Porém, em um período de guerra, né, o povo, as 12 tribos de Israel, eles se juntavam. E as guerras e batalhas naqueles dias eram muito comum, tá bom, abençoado? Então, o que acontecia em tempos de batalha? Nomeava-se um líder, né, que fizesse com que Israel lutassem juntos, e a característica dessa liderança era política, religiosa e militar. Ele tinha que ser um político, ele tinha que ser uma pessoa voltada às coisas de Deus, né, à religiosidade, e o militarismo teria que ser um guerreiro, tá bom? Então esse era a característica dos juízes daqueles dias. Então agora entra nosso personagem principal, que é Jefté, tá? Jefté era um juiz que era gileadita, que libertou Israel aí, dos domínios dos amonitas. Foi a famosa batalha entre o rei de Amon e Jefté, que o domínio dos amonitas sobre Israel durava 18 anos. 18 anos o povo estava cativo. Então, após ele ter tido esse êxito, né, ele venceu a guerra, então ele se tornou uma pessoa muito eminente. Então a Bíblia diz que a partir daquele momento surgiu um conflito dentre as tribos de Israel. O que aconteceu foi que os integrantes da tribo de Efraim protestaram porque Jefté supostamente havia deixado eles de fora da batalha contra os amonitas. Eles não chamaram o pessoal de Efraim. E Efraim se achava os melhores. Tinha maior quantidade de pessoas, havia na tribo de Efraim. Então eles ameaçaram matar Jefté. E ameaçaram até queimar sua casa com ele dentro. Vamos ler esse texto, abençoado? Está em Juízes, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Deixa eu só aparecer aqui com a minha imagem. Está aqui. Está aqui. Está aqui, apareceu. Está aí. Então está aí, abençoado. Então diz o texto. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte. E disseram a Jefté: por que passastes a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamastes para ir contigo? A queixa do povo. Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. Então era uma rinha que tinha ali, né? Então por isso, naquele contexto, o conflito foi inevitável. Os homens de Gileade foram reunidos por Jefté e lutaram contra os efraimitas, ou seja, uma guerra dentro de Israel. Olha só. Os efraimitas perderam o conflito e acabaram sendo dispersados. Foram dispersos, né? Eles foram dispersados por perto. O que eles fizeram? Eles fugiram e passaram para o outro lado do rio Jordão, né? Atravessaram para o outro lado e ficaram ali. Mas Jefté colocou seus soldados ali no Jordão para impedir que os rebeldes escapassem ilesos. E a ideia era matar todos, né? Jefté havia declarado morte a todos. Então, para identificar quem de fato era da tribo de Efraim e quem não era, os homens de Jefté aplicaram o teste do Shibolete e o Sibolete. Aí entra a nossa história, né? Os efraimitas tinham um problema em dizer Shibolete por causa do CH. É igual uma diferença entre o português daqui do Brasil, o português de Portugal, ou mesmo aqui mesmo no Brasil, né? Você vai no sul, é um tipo de linguajar, né? Diferença no sotaque do pessoal do norte, enfim, né? E cibolete ou chibolete significa espiga de milho, tá? É o significado dessas duas palavras. Só para efeito de cultura aí para vocês, tá legal? Então, quando os efraimitas chegavam ao Val do Jordão, né? Do outro lado do Jordão, se deparavam com os soldados de Jefté. E, obviamente, eles negavam a ligação ali com a tribo de Efraim. Não, nós não somos não da tribo de Efraim, o senhor está enganado. Mas ao serem submetidos aos testes, eles acabavam revelando a sua verdadeira identidade, porque eram incapazes de pronunciar a palavra Shibolete. Olha só que interessante, né? Por causa do seu sotaque. Ao invés de Shibolete, os efraimitas pronunciavam Sibolete.
O soldado falava assim, fala alguma coisa, fala Chibolete. Aí ele, Cibolete. Então esse teste foi basicamente uma senha linguística que identificava a presença, né, a diferença de dialeto entre os povos semitas e assim deixava claro quem era efraimita. Tá? Infelizmente, essa história é triste, porque ela revela um conflito que não deveria ter ocorrido entre o povo de Deus, mas que ocorreu por motivações de soberba, de inveja, de contenda, ou seja, motivações ali naqueles dias pecaminosas, né, abençoado? E o triste resultado disso foi o quê? Cerca de 42 mil pessoas morreram, efraimitas morreram nesse conflito. Abençoados, uma tremenda ignorância. E sem contar que o próprio Jefté, quando teve um fato com ele acabou assassinando a sua filha em nome de Deus. Porque ele tinha dito que a primeira coisa que saísse da sua casa, quando voltasse da guerra contra Amon, se Deus desse os amonitas na mão dele, ele falou que ele iria sacrificar a primeira pessoa, ou a primeira coisa que saísse. Então ele imaginou que seria o seu cachorro, talvez, saindo, né, ao encontro dele, quando ele voltasse. Mas a conclusão foi triste. Quem saiu para encontrar Jefté quando voltou da guerra foi sua única filha. E Jefté cumpriu seu voto ali, um voto de ignorância, que com certeza não teve aprovação de Deus. Então, é o homem, abençoado. O homem é quem escolhe essas coisas. E depois querem colocar a culpa da vitória ou da derrota em Deus. É por isso que eu digo, queridos, no mundo que vivemos hoje, o azul é azul. Amanhã, o azul pode virar vermelho. E agora, como é que fica? Está entendendo? Então é necessário que a gente se proteja quanto a isso. Porque a mesma ignorância e selvageria que existia naqueles povos de antigamente, existe dentro de nós. E sabe onde se encontra isso? Na carne. Meus queridos, é só colocar para fora. Nós, em graça, não cremos em espíritos caídos, demônios. Nós não acreditamos nisto. Nós acreditamos que uma mente, quando ela é abastecida de maldade, vai se materializar na tua carne. O pior tipo de demônio. Isso é real. Isso nós cremos. Não são os espíritos caídos. Porque se colocar a culpa em demônios e espíritos caídos, é fácil. Todos são bonzinhos. E não são. A tua carne, meu querido, não tem nada de bonzinho. Por isso, meu irmão, vamos ficar atento a estas coisas. Vamos começar a identificar isto e eliminar várias coisas que acontecem nos dias de hoje, principalmente sair acreditando em tudo. E não vamos sair por aí sacrificando as pessoas só porque elas não falam igual a nós, não têm o mesmo posicionamento nosso. Talvez a outra pessoa não saiba falar chibolete, você sabe. A pessoa só fala cibolete. E aí, o que vamos fazer? Vamos matar? Igual fez aquele povo na ignorância? Nós não podemos fazer assim. Tem um detalhe que nos separa do mundo que nós vivemos. Nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria verdadeira é a celestial. É essa que nós temos que confiar. Porque essa não muda, é eterna. O nosso posicionamento em Cristo é eterno, não muda. O posicionamento material, sim. Quantas pessoas trocam de times? Quantas pessoas pintam a casa de vermelho, amanhã pinta de azul? Então a única mudança que faz essa palavra, estar no reino, estar com a mente no reino, é ser pessoas felizes, como somos agora. Ou vocês perderam a alegria da salvação? Porque você queria ouvir um cibolete, não ouvir um cibolete, ouvir um chibolete. Vamos nos ligar, irmãos. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 4, tremenda essa passagem aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 4, bem conhecido por nós. Diz o texto: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Primeira coisa que Paulo mostra aí é que existe possibilidade de cair da graça. Aqui no contexto, Paulo fala estava num período da pré-vinda de Cristo. Cristo ainda não tinha vindo e exercido ali o seu domínio sobre o mundo.
E o povo ali naqueles dias considerava ainda a lei mosaica. E quem considerava a lei mosaica daqueles dias, da graça tendes caído. Porque todos aqueles que viveram nos dias lá de Jefté andavam segundo essa lei que Paulo fala aí. E olha o resultado. Briga entre irmãos. Olha quantas pessoas mortas. Mais de 42 mil, não é isso? E no final, Jefté ainda caiu na desgraça. Sacrificou a própria filha em nome de Deus. Da graça tendes caído. Se Paulo disse isso, é que existe sim uma possibilidade. E eu tenho falado reiteradas vezes e muitos não acreditam. Muitos falam assim, é impossível cair da graça. Abençoado, claro que é possível. E tem sintomas, hein? É só parar um pouquinho e se olhar no espelho. Espelho da verdade. Que você vai ver sintomas. Eu sempre me olho nesse espelho da verdade. Eu digo, preciso tirar isso aqui. Ou isso aqui eu tenho que alterar um pouquinho. Esse aqui eu vou dar um ajuste. Bom, aqui tá bom. Segundo meus olhos, amanhã eu posso mudar. Esse é o autoexame que nós devemos fazer. Mas é por isso que eu falo para vocês que eu não me canso de ouvir as mensagens em graça. Porque vai fortalecendo o meu homem interior diante das exposições que nós somos expostos, né? Diariamente. Diante das coisas que somos expostos diariamente, situações. E cair da graça é principalmente quando voltamos aos rudimentos fracos e pobres deste mundo. O que são rudimentos fracos e pobres deste mundo? Tudo abaixo do céu. Não foi isso que Salomão falou? Que tudo é vaidade? Então tudo são rudimentos fracos e pobres, porque hoje é de um jeito, amanhã não é mais. Como o caso que nós estamos vendo agora acontecer aí, diante dessas eleições. Uma tremenda ignorância. Entendeu, abençoado? Eu não preciso aqui me alongar, foi só um papo mesmo aí, para que a gente venha estar mais aí atento a essas coisas, tá bom, queridos? E mais uma vez, dia 13, vamos estar juntos, tá? E a camisa aí, as abençoadas que quiserem adquirir, está o site aí e podem adquirir, tá legal? As camisetas com várias estampas aí e também nos ajuda aqui na Graça Pura. Tá bom, abençoados? Bom, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até o nosso próximo encontro.